Beleza. Então vamos lá. Exercício 2. Como eu tinha comentado com vocês, pessoal, esse exercício, por mais que seja um exercício de torção, ele está relacionado com várias coisas, tá? Semelhante ao exercício anterior. O que é o semelhante ao exercício anterior? Tem dois tubos, um tubo um pouquinho maior, um tubo um pouquinho menor. E a conexão desses tubos são feitos com pinos, tá? Com pinos de 10 milímetros de diâmetro, com tensão resistente ao cisalhamento de 70 MPa. Determine a força máxima, axial máxima, e o momento torsor máximo. Então, bora lá. Tá aqui o bichinho. Informações que a gente precisa é o seguinte. Aqui. Diâmetro do pino igual a 10 milímetros. E o que mais que ele... E que a tensão de cisalhamento do pino é de 70 MPa. Tensão de cisalhamento do pino é igual a 70 MPa. Perfeito. E ele pediu para a gente definir qual que é a carga P máxima que ele suporta e depois qual é o momento torsor máximo. Pessoal, eu tenho que imaginar e tentar lembrar o que é cada uma dessas coisas, tá? Por exemplo, se a gente estiver falando de... Se a gente estiver falando de força máxima. Vocês estão me vendo? Azar dos 6. Aí, agora eu vi. Beleza. Pessoal, então o que é força máxima? Força máxima, pensa que eu tenho essa mão aqui e essa mão está segurando uma caneta. Só que eu coloquei um alfinete passando pela minha mão, passando pela caneta e indo lá para cima. Eu furei meu dedo, furei a caneta e furei o dedo lá em cima. E eu fiz isso 2 vezes, tá? Por que fazer isso? Em nome do conhecimento. Bora lá. Então o que acontece? O que é a força P máxima? A força P máxima é eu puxar essa caneta na direção dela. Puxar ela nessa direção. Então o que acontece? Se por acaso eu tenho um pino conectando a minha mão com a caneta, um pino conectando os dois, a hora que eu puxo esse pino, o que eu faço no pino? Eu corto ele, eu cisalho ele, porque aqui vai ter o tubo de cima e aqui vai ter o tubo de baixo, um querendo ir para cada direção. Então eu vou ter um corte no pino. A ideia é mais ou menos isso daqui. Se eu puxo essa estrutura para cá, deixa eu copiar aqui. Então a primeira coisa que eu vou determinar é a carga P máxima. Olha aqui. Para eu pegar e descobrir qual é a carga P máxima, o que acontece? A hora que eu puxo esse tubo para fora, para ele se soltar do tubo maior, ele precisa cortar essas seçõezinhas aqui de aço. Então ele precisa pegar esse pino que está travando todo mundo e cortar aqui, cortar aqui, cortar aqui e cortar aqui. Então, se ele cortar o pino de conexão nesses 4 pontos, concordam que esse tubinho menor sai fora desse que é maior? Então, esse é o elo de ligação deles. Eu preciso arrebentar esse elo de ligação. E como que eu sei quanto que isso daqui suporta? Bom, agora a gente tem que calcular. E a gente vai calcular lembrando que tensão de cisalhamento é igual força sobre área. Opa, temos que lembrar lá do primeiro bimestre que quando eu tenho um pino, tá? Eu tenho uma força aplicada nesse pino. Ele vai ter a possibilidade de romper exatamente entre essas cargas, tá?
Então, o que eu faço? Eu pego essa carga que está aplicada, que está solicitando o cisalhamento dele, e divido por essa área. É exatamente o que a gente vai fazer. Então, a força necessária para eu romper um pino, como que eu calculo ela? É simplesmente pegar a tensão admitida pelo cisalhamento do material e multiplicar pela área da seção transversal desse pino. Opa! Bora lá! Tensão admissível, 70 MPa. 70 vezes 10 a sexta. Área. A área tem um diâmetro de 10 milímetros. Então, vezes π vezes 10 milímetros. 10 vezes 10 a menos 3 elevado ao quadrado dividido por 4. Então, agora a gente vai saber o quanto de carga eu preciso aplicar para romper um pino. Se alguém puder me passar o valor, fazendo favor. Alguém? Por favor. 70 vezes 10 a sexta, vezes π, vezes 10 a menos 3 ao quadrado, dividido por 4. Cinco mil quatrocentos e noventa e sete vírgula 78. 5.497,78. O que é isso? Isso é força, isso daqui é em Newton. Beleza? Só para deixar isso claro e facilitar depois para a gente acabar não se confundindo, pessoal, por parafuso. Perfeito? Então, olhem aqui. Se eu tivesse uma seção de corte só, se ele fosse conectado só com um parafuso e um parafuso desse tamanho, era essa a força que eu tinha que ter aplicado. Mas como eu tenho que calcular o máximo que ele vai ter que arrebentar, quantas seções de corte ele precisa arrebentar? Ele precisa arrebentar 4. 4 vezes. 4 vezes, quanto de força eu preciso aplicar para arrebentar cada um deles? 5.497,78. Fazendo essa conta, a gente vai chegar no valor de 22 quilonewtons. Então, a força normal máxima admitida no sistema é de 22 quilonewtons. Perfeito? Então, agora a gente já determinou qual é o máximo de força que a gente vai suportar ali. Beleza. Só que o exercício, que mais? Está sedento por informação. Vamos fornecer essas informações para agora calcular o momento torsor máximo. Momento torsor. Pessoal, agora vai ficar um pouquinho mais fácil da gente entender isso daqui, se ao invés de eu olhar esse desenho de lado, eu olhar esse desenho de frente. Por quê? Se eu olhar isso daqui de frente, eu tenho isso daqui. Eu tenho esse eixo central, que tem um determinado eixo, alguma coisa assim, perfeito? E eu tenho esses pinos que estão travando a minha estrutura, que eram para ser concêntricos. Aqui, beleza.
E o que eu tenho? Eu tenho um parafuso, um pino, alguma coisa que conecta os dois. E esse parafuso, esse pino, está aqui. Olhando de frente, eu tenho exatamente isso daqui. Eu tenho esse círculozinho central, que é esse daqui, que ele tem um diâmetro 60 milímetros. Perfeito? E aqui em cima, na conexão entre os dois, a gente tem um parafuso. Só que a hora que eu olho de frente esse exercício, o que acontece? Eu só consigo ver um. Mas, na verdade, eu tenho dois parafusos aqui. Então, olha o que acontece, pessoal. A hora que eu tento girar esse parafuso no sentido, e isso daqui é o momento torsor, perfeito? Então, pensa que eu estou tentando girar, olhando ele de frente. Então, se vocês olharem na câmera, é exatamente isso daqui. Eu estou girando a caneta nesse sentido. Só que eu não consigo girar a caneta livremente. Por quê? Porque tem um pino aqui que está restringindo esse giro. Tem um pino que está gerando uma força resistente nesse giro. Vou chamar aqui de F. F e F. Pessoal, quanto vale essa força resistente aqui de um pino na parte de cima? Quanto que vocês acham? Perfeito, Sofia. A hora que eu estou olhando de cima, isso daqui é a força para cortar um parafuso. Isso daqui é a força para cortar dois. Então, olhando de frente, eu tenho dois parafusos. Então, essa força F é 2 vezes P. Essa força F é igual a 2 vezes a força P. Opa! O que eu vou fazer aqui? Vou fazer o seguinte. Momento torsor. Eu vou fazer que a somatória de momento que está agindo aqui nessa figura seja zero. Por quê? Tudo que gira para um lado tem que ser igual ao que gira para o outro. Ou que eu aplicar de giro aqui seja igual ao que resiste. Aí eu vou chegar no máximo dele. Olha, eu tenho um momento girando para um sentido, momento girando para um lado, que é o momento torsor máximo. Isso daqui vai ser igual ao quê? Pessoal, momento não é força vezes distância? Eu tenho F, que é igual a 2P, vezes uma distância. A distância aqui do centro até ele. A distância do centro até ele, 30 milímetros. 30 vezes 10 a menos 3. Só que eu tenho essa força lá para cima e eu também tenho essa força aqui para baixo. Então, eu tenho 2 vezes a mesma força. Fazendo essa continha, a gente vai chegar que o momento torsor máximo admitido nesse sistema é igual a F é 2 vezes P, 2 vezes 5.497, 5.497,78 vezes 30 milímetros vezes 2, porque tem uma forcinha para cima e uma forcinha para baixo. Vezes 2. Chegaremos no momento torsor de 659,73 Newton vezes metro. Beleza, pessoal? Deixa eu dar um pause aqui.